Graça e paz, que a graça do Senhor alcance o seu coração nesse dia. Hoje pela manhã eu recebi um vídeo pequeno muito interessante. Quando eu comecei a assistir esse vídeo, eu comecei a perceber que ele falava sobre lutas e sobre provações. E ao ouvir aquele vídeo, assistir aquele vídeo, o Espírito Santo de Deus me direcionou à carta do apóstolo Tiago, quando ele fala sobre lutas e sobre provações. Eu quero convidar você nesta hora a abrir a palavra do Senhor nesse texto, que é o livro de Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. E a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Espírito Santo de Deus, fale a cada coração nesta hora, que a tua palavra seja viva em nós e faça em nosso coração, em nossa vida, aquilo para a qual ela foi determinada. Nós oramos nesta hora em nome de Jesus. Queridos, quando Tiago escreveu essa carta, o apóstolo Tiago escreveu essa carta, ele endereçou essa carta aos judeus cristãos do primeiro século. Mas apesar de ter sido escrita há tanto tempo, ela é uma carta atual e serve muito bem para os dias que nós estamos vivendo e para a igreja dos dias atuais. E quando Tiago escreve essa carta, ele queria algumas coisas, ele tinha alguns objetivos. Ele queria fortalecer o povo na fé, ele queria que os crentes tivessem maturidade, que os crentes crescessem na fé. Ele queria falar sobre alguns temas muito interessantes aqui e pertinentes para aquela época e pertinentes para nós também. Mas nesse texto que nós lemos agora, nesses 3 versículos que nós lemos, Tiago tinha um objetivo. E o objetivo de Tiago era falar àquele povo sobre a perseverança diante das lutas e diante das adversidades. O povo daquela igreja, irmãos, estava vivendo um momento difícil, estava passando por lutas e dificuldades. Alguns estavam sendo humilhados, massacrados pelos ricos da época, uns estavam sendo lesados. Ele também se preocupou porque alguns líderes da igreja, ao invés de cuidar do povo, estavam procurando posições de destaque diante da sociedade ao qual eles viviam. Outros estavam vivendo uma vida assim tão conturbada que estava assim prestes a cair em pecado, a abandonar a fé. Outros estavam deixando a sua língua dominar, falando mal dos outros, tecendo comentários a respeito das pessoas, até mesmo dos próprios irmãos em Cristo Jesus. Ele também estava alertando aqui que alguns irmãos estavam guerreando uns contra os outros e muitos estavam se afastando do Senhor. Então a preocupação de Tiago era grande. E ele inicia essa carta falando: olha, irmãos, as lutas são muitas, as adversidades são muitas, mas eu quero ensinar alguma coisa a vocês. Mas primeiro, para que vocês possam aprender tudo que nós precisamos ensinar, tudo que eu preciso ensinar, eu quero que vocês entendam que as lutas e as provações pelas quais vocês estão vivendo hoje, no momento presente, elas vêm de Deus para fortalecer a sua fé. E eu quero neste momento, meus irmãos, tratar isso com você. As lutas e as provações pelas quais você está vivendo aí agora, pode ter certeza de uma coisa, elas vêm do Senhor. E aquele o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que envia a luta, que envia a provação, vai te dar condições, força para que você persevere, para que você enfrente e saia lá na frente vitorioso. Existem alguns líderes, alguns pastores até, intitulados pastores, que têm pregado uma palavra assim: olha, você não vai ter mais problemas quando você abraçar a sua fé. Você não vai ter mais lutas, tudo vai acabar, tudo vai passar. Eu quero dizer para você que esta palavra é contrária aos ensinamentos da Bíblia. É contrária. A palavra de Deus diz que nós passaremos por lutas e por aflições. O próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se o Senhor venceu, Ele também vai nos dar condições de vencer as lutas e as provações.
Irmãos, quando Deus prova a nossa fé, quando Ele manda provas para nós, eu não estou falando de tentação. Tentação é uma coisa, provação é outra. Tentação faz a pessoa pecar. Vem do inimigo de nossas almas. Provação vem de Deus para nos fazer crescer e fortalecer em nossa fé. Eu quero dizer para você que quando a luta vier, quando a provação vier, quando as lutas forem grandes sobre sua vida, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor porque Ele quer te provar. Olha, sabendo que a provação da vossa fé, quando ela é confirmada, ela vem para perseverar, para fazer você perseverante, para fazer você forte, para fazer você firme. E diz mais, a perseverança tem uma ação completa. Deus manda para quê? Para aperfeiçoar você, para tornar você perfeito e íntegro diante do Senhor. Se nós formos analisar a palavra de Deus, irmãos, olha quantos servos do Senhor que fortaleceram, cresceram por causa das provações que viveram em sua vida cristã. Nós temos o exemplo de Abraão, quando o Senhor prova a fé de Abraão. E dele pede o que ele tinha de mais precioso. E foi dado pelo próprio Deus aquele bem precioso que era o seu filho Isaque. E Deus pede que Abraão o entregue. Abraão sobe o monte para entregar e sacrificar Isaque. O Senhor provou a fé de Abraão. Isaque não foi sacrificado. O Senhor queria ver até onde ia a fé de Abraão. Mas provou. Abraão com certeza saiu mais forte, mais vivo, mais perseverante daquela prova. Quando nós lemos a história de Paulo, nós vemos, irmãos, Paulo foi provado pelos açoites e marcas, cadeias e prisões que ele enfrentou junto com seus companheiros. Pedro foi provado pelo Senhor. Diz a palavra de Deus que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A história diz isto, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi provado em sua vida. E outros servos do Senhor provados também, provados em sua fé. Quando você passar por lutas e provações, glorifique ao Senhor. Talvez você conheça pessoas que passaram por lutas e provações e que desanimaram. Eu me lembro de uma situação que eu vivenciei há muito tempo atrás. De uma moça que estava com aquela fé e tal, e andando, e de repente ela esfriou muito. E um dia eu encontrei com ela, e eu conversei com ela e perguntei, mas o que aconteceu com você? Você parecia tão firme. E ela disse assim para mim, a gente vai na igreja, a gente ora e a gente só encontra luta, é só passando por luta, é só passando por dificuldade. E eu disse para ela, você está perdendo uma grande oportunidade de ser aperfeiçoada diante do Senhor, porque as lutas vêm para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos fazer fortes, nos fazer íntegros diante do Senhor. Aquela moça não entendeu que as provas que o Senhor estava dando para ela era para fortalecer a fé dela. Irmãos, tem até plantas, a natureza faz isso. Existe a flor do deserto que ela é resistente ao sol e ela brota, ela fica verde, viçosa. Ela dá flores quando ela está no sol. Outras precisam de vento. Tem varas que precisam de vento, o vento pode ser forte, que elas vão criando resistência e envergam, mas não quebram. E o Senhor quer fazer isso conosco também, queridos. O Senhor sabe que se Ele deixasse a nossa vida muito tranquila, nós relaxaríamos na nossa vida cristã. Talvez nós não leríamos a palavra, talvez nós não meditaríamos na palavra, talvez nós não passaríamos momentos de oração, de dependência, porque a oração é prova de que nós dependemos do Senhor. Porque estava tudo muito tranquilo, nós iríamos viver a nossa vida do jeito que nós bem queríamos ou entendemos que é para viver, mas não. O Senhor prova a nossa fé, porque Ele quer que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E o apóstolo Tiago queria que o povo do primeiro século, os cristãos, judeus, entendessem isso. Ele queria que eles entendessem isso. E é isso que eu quero trazer para você nesta manhã. A natureza que Deus faz é perfeita. E quando Deus manda provas, Ele também nos dá condições de enfrentá-las. Existe um animalzinho na natureza que é a tartaruga.
E quando a tartaruga está diante do seu predador, que ela percebe o perigo, ela encolhe as suas patinhas, ela encolhe a sua cabeça para dentro e fica ali protegida naquele casco paradinha. E o casco da tartaruga é duro, é muito duro, e o predador vem e ele não consegue abocanhar, ele não consegue comer. O máximo que às vezes ele consegue é ferir um pouco o casco da tartaruga. A tartaruga está ali protegida. Deus é sábio demais. Ele sabia que a tartaruga, sendo tão lenta como ela não poderia correr do seu predador. Até que ela corresse, o predador a alcançava. Então Deus fez a tartaruga com aquele casco duro para que ela pudesse proteger do seu predador. E é assim que o Senhor faz conosco, queridos. Quando as provas vêm, quando as lutas vêm, quando o inimigo intenta contra nós, o Senhor quer que sejamos fortes e Ele quer que nós sejamos como a tartaruga, que nós busquemos nele, no Senhor, o amparo, a força para as nossas vidas. E essa busca é através da oração, querido. Quando você passa momentos na presença do Senhor no seu dia. Eu não estou falando daquela oração na hora do café da manhã, do almoço, do jantar, na hora de dormir, aquela oração rápida, não. É momento com Deus, é tempo gasto na presença do Senhor para fortalecer a sua fé. Quando passares por lutas e por provações, glorifique o nome do Senhor. Ele quer te fazer forte, Ele quer te fazer firme, Ele quer te fazer perfeito, Ele quer te fazer resiliente, Ele quer te fazer perseverante. Tiago entendia isto. O povo do primeiro século entendeu isto. E você precisa entender também. Talvez você esteja vivendo aí uma luta aí pela própria pandemia que passamos. Você perdeu algo, sua vida financeira está desestruturada. Talvez você sofreu aí o abalo que nós estamos vivendo financeiramente. Talvez você está com sua mente, seu emocional abalado diante desta pandemia. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez uma luta no casamento, talvez uma luta com o filho, com um parente, uma enfermidade que você está enfrentando. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. O Senhor quer fortalecer a sua fé. Creia nisto. Não se iluda achando que a vida cristã é um mar de rosas. Não é. Quem prometeu isso para você está mentindo, está contrariando os ensinamentos da palavra. O Senhor disse que Ele provaria a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor porque Ele prova a nossa fé. E Ele prova porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, nós somos amados do Senhor. Por isso que o Senhor envia provações sobre nós. E provação, como eu disse, não é tentação, não é pecado. Pecado é uma coisa, provação é outra. Provação vem de Deus. São lutas, dificuldades que enfrentamos, mas o Senhor nos faz fortes. Ele nos dá as armas para nos fortalecer. E as armas que o Senhor oferece para nós é a sua palavra. As armas que o Senhor oferece para nós é a oração. Dobre o seu joelho, coloque-se diante do Senhor. Apresente a Ele a sua luta e a luta de alguém que você conhece também. Não apresente apenas a sua, apresente a luta do outro. O Senhor vai contemplar você. A perseverança tem ação completa. É para que você seja perfeito e íntegro e em nada deficiente em sua vida cristã. Receba esta palavra neste dia para você. Glorifique ao Senhor quando passares por lutas e provações. Que Ele abençoe, que Ele multiplique, que Ele faça você crescer na sua presença santa. Deus maravilhoso, Deus eterno, nós te glorificamos, porque nós somos amados do Senhor. Nós não podemos nem medir, Senhor, o tamanho do seu amor por nós. É grande demais, mas assim como o Senhor, ó Deus, ensinou aos cristãos daquela época que a perseverança nos faz fortes, que nós entendamos isso também, que as lutas nos faz fortes, nos faz perseverantes na presença do Senhor e que nenhuma luta que passamos ela é em vão. No fim dela tem algo, tem uma lição que nós precisamos aprender. E nós pedimos que a tua palavra seja viva nesta hora para todos que estão nos assistindo. Louvamos o teu nome nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A fé produz perseverança. A luta produz perseverança. As lutas nos fazem mais fortes. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Esse é o espaço, o encontro com Deus.
E nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba uma palavra. Toda semana nós estamos procurando postar algo para que o Senhor possa falar no seu coração. E que a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus, complete no seu coração a obra de Deus para a sua vida. Amém?